E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula de hoje, a gente entra agora em determinantes, que é basicamente uma aplicação de matriz, que foi o conteúdo que a gente encerrou no vídeo anterior, e agora a gente vai para determinantes. Antes da gente entrar, eu gostaria de fazer uma lembrança aqui com vocês sobre um fato que a gente viu nas matrizes e que a gente vai precisar utilizar aqui. Então, antes de eu virar o slide, só gostaria de lembrar uma coisa aqui com vocês. Por exemplo, esta matriz aqui. 2000 anos depois. Então, essa aqui é uma matriz que a gente viu que é de ordem 3. Gostaria de lembrar de vocês o seguinte fato, que nessa matriz nós somos capazes de determinar algumas diagonais. Então, essa diagonal aqui, que vem em cima da esquerda para embaixo na direita, ela é chamada de diagonal principal. E esta diagonal aqui, que vem de baixo para cima, ou seja, da esquerda para a direita, é chamada de diagonal secundária. Então, em determinantes, basicamente, o nosso estudo ele vai se direcionar para essas diagonais, e é isso que a gente vai utilizar para fazer os nossos cálculos de todo esse conteúdo. Então, aqui nós temos a definição. Então, o determinante de uma matriz ele vai ser um número associado a essa matriz. Tá? Então, o determinante ele é uma operação que vai resultar em um número. Tá? Ele é uma operação com a matriz que vai resultar em um único número. Então, a gente vai deixar de ter essa estrutura de uma forma de tabela para a gente chegar em apenas um número real. Tá? Cada matriz tem um único determinante e que será definido dessa forma aqui. Então, nas matrizes a gente escrevia A igual e a gente usava aqui ou colchetes ou parênteses maior, né? Aqui no determinante, nós vamos escrever, então, det, que é a abreviação de determinante, de A, ou seja, da matriz A, só que aqui são só riscos dos lados, como são aqueles riscos de módulo que a gente vê. Então, são apenas dois riscos, um em cada lado. Não tem aí o colchete ou a chave, são apenas os riscos. Então, os riscos nos dois lados da matriz indicarão que eu estou me referindo a determinante. Ou então escrito determinante de A, que nem está aqui. Tá? Então, essa é a nossa primeira diferenciação. Os riscos indicarão que são determinantes. Se tiver ou o colchetes ou o parênteses, é matriz. Ok? Porque o determinante ele vai ser um número só dessa matriz. Então, é importante a gente diferenciar isso primeiro. Então, nós vamos estudar determinantes das matrizes de ordem 1, determinante das matrizes de ordem 2 e determinante de matrizes de ordem 3. Nesse vídeo vai ser 1 e 2, a 3 fica para um próximo vídeo. Tá? Então, o determinante da matriz de ordem 1, lembrando, a gente só pode dizer ordem da matriz quando a matriz ela é quadrada, então nós só calcularemos determinantes de matrizes quadradas, embora existam métodos de calcular de outras matrizes, nós focaremos apenas nas quadradas. Então, determinante da matriz de ordem 1 é uma matriz com um único elemento. Tá? E o seu determinante ele estará representado dessa forma aqui. Então, o determinante dessa matriz A é o elemento A11, com aqui as duas barrinhas na lateral aqui para indicar que é um determinante. E o determinante dessa matriz de ordem 1 vai ser o próprio número. Tá? Então, não tem muito o que dizer. Sei lá, se eu tenho uma matriz, sei lá, 5, o determinante dela, ou seja, agora eu mudo para o risquinho, é o próprio 5. Então, ela é bem inútil até. Aí começa a ficar interessante agora na matriz quadrada de ordem 2. Tá? Então, na matriz de ordem 2, a gente já tem aqui 4 elementos na nossa matriz. Né? Então, como a gente vai chegar nesse único número aqui? Nós faremos uma operação bem simples, que é multiplicar os elementos da diagonal principal, tá? Diagonal principal, que está aqui, ó, A11, que é o aqui de cima, vezes A12, que é o aqui de baixo, e subtrair isto pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária, ds, que está aqui, menos A12, que está aqui em cima, A21, que está aqui embaixo. Ou seja, então, em palavras agora, ele é a diferença,
ou seja, a subtração, entre os produtos, multiplicação, dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Resumindo, dp menos ds. Grava-se isso e deu. Então, exemplo, nós temos essa matriz aqui, menos 3 e 4, menos 2 e 5. Vamos calcular, então, o determinante dela, da forma que a gente já viu ali, diagonal principal menos a diagonal secundária. Quem é a diagonal principal, pode desenhar aqui, ó, a diagonal principal é menos 3 vezes 5, ou seja, 15, negativo. E a diagonal secundária está aqui, menos 2 vezes 4, 8, negativo. Agora a gente faz aqui, diagonal principal menos a diagonal secundária, diagonal principal é menos 15, diagonal secundária é menos 8, fica 15 mais 8, cuidado com o sinal negativo, isso aqui dá menos 7. Ou seja, menos 7 é o determinante desta matriz aqui, é o número, um único número que está associado a ela. Então, matrizes de ordem 2, ou seja, de duas linhas e duas colunas, nós calcularemos simplesmente multiplicando os elementos da diagonal principal, isso aqui dá um número, multiplica os elementos da diagonal secundária, isso aqui dá outro número, e faz a principal menos a secundária, tomando cuidado com os sinais negativos. Então, mais um exemplo aqui, calcule o determinante desta matriz aqui. Então, nós queremos o determinante, então eu vou escrever aqui em forma de determinante, com as barrinhas. Muito simples de fazer, diagonal principal está aqui, 2 vezes 5, que dá 10. Diagonal secundária está aqui, 1 vezes menos 3, que dá menos 3. Calculou, diagonal principal menos a diagonal secundária, 10 menos menos 3, isso aqui dá 13. E acabou essa conta. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. E aqui, o exemplo para a gente encerrar essa primeira aula de determinantes, que foi bem curtinha, mas é porque não tem muito o que fazer, na verdade vocês têm que praticar e fazer bastante exercício. Resolva a equação. Daí a gente tem aí um determinante, 2 elevado a x, 4 elevado a x, 8 e 1/16 igual a 0. Aqui vocês estão vendo que ele está com as duas barrinhas aqui, então isso é uma indicação de que eu preciso calcular o determinante. Então vamos fazer o determinante dela. 2 elevado a x, 8, 4 elevado a x, 1/16. E esse determinante vai ser igual a 0, né? Então, vamos lá. Multiplicou aqui, isso aqui é 2 elevado a x vezes 1/16. E aí a gente precisa lembrar do que a gente fez ano passado. Que a gente lembra quando tinha um x na potência, o que a gente fazia? A primeira coisa era fatorar tudo. Então, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Isso aqui é 2 na quarta. 2 na quarta. Então, aqui nós chegamos em 2 na x dividido por 2 na quarta, e aí a gente precisa usar a propriedade da potência, que diz que se eu tenho uma potência de mesma base dividindo, eu subtraio os expoentes. Isso é coisa do ano passado. Então, aqui a gente subtrai os expoentes e chegamos aqui na diagonal principal. Fazemos a mesma coisa na diagonal secundária. Aqui, 8 vezes 4 elevado a x, que é mais fácil, né? 8 é 2 ao cubo, 4 é 2 ao quadrado. Tá? Aqui é uma potência de potência, vai multiplicar. Então, vai ficar 2 na 2x. E aí a gente precisa usar a outra propriedade de potência, agora da multiplicação, que diz que se eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu somo os expoentes dela. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 3 mais 2x. Tá? Então, agora nós vamos montar. Essa aqui é a nossa diagonal secundária. Agora vamos montar a nossa equaçãozinha aqui, tá? Então, diagonal principal menos a diagonal secundária. Quem é a diagonal principal? 2 elevado a x menos 4
menos, quem é diagonal secundária? 2 elevado a 3 mais 2x. Isso aqui é igual a zero. Então, subtrai esse cara que está negativo, soma esse cara que está negativo no outro lado, então fica o 2 elevado a x menos 4 igual a 2 elevado a 3 mais 2x. Aí que agora a gente precisa se lembrar da nossa propriedadezinha lá, quando a gente falou de equação exponencial no passado. Mesma base, eu corto as bases e trabalho com os expoentes. Então, corto aqui e aqui. Eu fico com x menos 4 igual a 3 mais 2x. Certo? Isso aqui é uma equação tranquila de resolver. Eu fico com 2x menos x igual a menos 4 menos 3. Portanto, x igual a 7. X igual a 7. Menos 7, né? Menos 7. X igual a menos 7. E com isso nós encerramos essa parte de determinante de ordem 1 e ordem 2. Então, o que a gente precisa se lembrar? Ordem 1 é o próprio número, ordem 2 a gente faz a multiplicação dos elementos da diagonal principal, que é esse que vem aqui para baixo, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que é aquela que vem de baixo para cima, da esquerda para a direita. No próximo vídeo a gente vai falar de determinantes de matrizes de ordem 3, que daí é um pouquinho mais trabalhoso, a gente tem que fazer uma preparação antes de fazer a conta, mas por hoje é isso e até o próximo vídeo.